Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje nós estamos no fascículo 78 e no capítulo 17 de Jeremias. Fascículo 78 dos grandes profetas maiores dessa série. E vamos analisar hoje o capítulo 17 de Jeremias. Como introdução, vamos voltar lá na semana da criação. Deus criou o mundo em 7 dias, literais. Por sua palavra, ele disse: haja luz, e hagiu. Houve luz na terra. Então ele foi criando. Depois da luz ele criou o céu. Depois da luz ele separou águas que estavam no céu e águas que estavam na terra. E a água lá de cima ficou chamada céu. A água aqui de baixo ficou chamada terra. E ele separou o continente dos mares. No quarto dia, ele criou o sol. Por que Deus criou o sol depois de ter criado a luz? Ora, eu sou Deus criador. Eu crio do jeito que eu quiser. Que te importas? Então qual era essa luz que existia antes do sol e da lua? Não sei. Eu só sei que Deus habita em luz inacessível. Deus é luz. Quando ele disse haja luz, ele estava dizendo haja luz na terra. No quinto dia, ele criou, acho que os pássaros, as plantas, os pássaros, os animais. Chegou no sexto dia, ele já está fazendo os animais. Depois que ele fez tudo isso, ele falou: agora eu vou criar o homem. Ele não disse: eu vou criar um animal diferenciado. O homem não faz parte do reino animal. Seu animal. Desculpa, só brincadeira. O homem é o príncipe desse reino terra. O homem não faz parte do reino animal. Os animais fazem parte do reino animal. O homem é o príncipe desse reino. Ele foi criado no sexto dia. E depois que ele foi criado, ele ganhou uma princesa. Ele ganhou duas coisas. Primeiro, Deus fez, apesar de ter feito toda a flora, a flora é a floresta. Apesar de ter feito toda a flora, Deus, ainda no sexto dia, ele criou uma floresta especial
para Adão, que ele chamou de Jardim do Éden. Adão, meu filho, você vai morar aqui. Lembra do slogan daqueles condomínios de luxo? Tem um que fala assim: as férias vêm morar aqui. As férias moram aqui. Então Deus disse a Adão: Adão, as férias serão aqui, férias eternas. Então eu vou te mostrar um lugar, e esse lugar será um presente especial, um presente de Deus para você. Tá vendo? Esse é o presente, o Jardim do Éden. A Bíblia diz que Abraão plantou um jardim de 70 palmeiras. Tá vendo aqui, ó? Elas estão aqui. Foi aqui que Abraão plantou essas palmeiras. Estão aqui até hoje cultivadas. O povo de Deus gosta de jardim. Adão ficou extremamente feliz. Ai, que bonito, Senhor, esse jardim do Éden. E ele começou a olhar. Saudações, cavaleiro, vá com Deus. Ele começou a olhar e começou a se encantar com aquilo, porque Deus pegou dos animais, de todos, e ele colocou ali uma porção especial para Adão. Talvez ele tivesse colocado ali animais que Adão nunca tinha visto, e ele se encantou. Deus perguntou assim: você está encantado com o jardim? Estou, Senhor. Mas o jardim não é o presente. O jardim é a embalagem do presente. Aí Adão abriu assim uma cortina, imagina aquelas cortinas naturais de cipó que se formam assim. Nunca vi em palácio nenhum cortinas mais belas, porque elas são tão delicadas e são quase transparentes. O dia que eu estiver passando ali na borda do Tietê, eu vou lembrar disso e vou filmar para você. Então Adão abriu assim, ó, a cortina. O que ele viu? O presente. O presente de Deus para Adão não era o jardim, apesar de ser o jardim. Era sua esposa, Eva. E aí eles viveram felizes para sempre. Esse era o plano de Deus. Vida eterna de gozo e alegria. E Deus falou: agora nós vamos descansar. Senhor, eu acabei de ser criado, eu estou aqui a todo vapor, pronto para o uso. E o Senhor fala para a gente descansar? Calma, meu filho. Você terá 1000 anos para deleitar-se. (930). E ele disse: eu também vou descansar. Vou criar um dia inteirinho para descansar. Meu filho, esse vai ser o sinal entre mim e vós de que eu sou o seu Criador. Quando você tiver dúvida sobre se o mundo foi criado ou foi evolucionado, lembre dessa bandeira no tempo. O 7º dia será uma bandeira eterna no tempo, para lembrar que você tem um Criador
Eles vão contar mentiras por aí. Mas 2 mentiras serão catastróficas. Na verdade 3, mas eu não lembro agora da outra. Senhor, me lembra da outra, são 3. A primeira é que o homem não morre. A alma é imortal. Quem foi que contou essa primeira mentira? A serpente. Não aquele animalzinho rastejante, inocente. A serpente, Satanás, disse para Eva: mentira, Deus mentiu para você, você não morrerá. Agora que nós estamos vendo depois do tempo, a pergunta que se faz é: quem mentiu? Foi Deus que mentiu dizendo que eles morreriam? Ou foi a serpente que mentiu dizendo que eles não morreriam? Tá na cara. A serpente mentirosa, o dragão peçonhento mentiu. Porque disse que eles não morreriam. E eles morreram. Tá certo. Levou quase 1000 anos. Mas a palavra de Deus não falha. E eles morreram. Então essa é a primeira mentira cabeluda que eles estão pregando por aí. A segunda mentira ela é mais moderna. Ela disse: ai, eu tô meio confuso aqui. Tô com dor de cabeça terrível. Você não morrerá. E a segunda mentira é moderna. Não importa. Eu ouvi essa mentira ontem, por isso que eu tô com essa fresquinha na minha cabeça. Não importa qual dia que você guarde para Deus. Basta que seja 1 em cada 7. Outra coisa que vai ser combatida por Satanás é essa união eterna entre homem e mulher. Satanás está dizendo agora: não, meu amigo, você pode se unir com quem você quiser. O que vai valer é se você ama. É o amor que vale. Ontem eu estava vendo... Enquanto eu vejo o vídeo, tem aqueles shorts, né? E aí apareceu um do Clodovil. Ele falou assim: eu tenho certeza que eu vou pro céu. E eu já vi outros vídeos dele, inclusive como deputado, mostrando que apesar dele viver como vivia, ele apoiava um modo tradicional de vida. Ele falava: não, eu sei que o meu modo de vida não é o ideal, mas eu não tenho força para sair desse meu modo de vida. E ele, entrevistando o Gugu, ele falou assim: no céu, você acredita em céu, Clodovil? Acredito. A primeira pergunta que eu vou fazer ao meu Criador quando eu estiver no céu vai ser: por que eu nasci assim?
Ele não conseguiu ter a resposta aqui na Terra. Mas apesar que a resposta está aí. Ninguém nasceu assim. Nós nascemos perfeitos diante de Deus e os anjos. Quem colocou a pulga atrás da nossa orelha foi a serpente peçonhenta, Satanás. Quem mudou nossos gostos foi a serpente peçonhenta, Satanás. Tanto gostos afetivos como gostos alimentares mesmo. A gente gosta de coisas que não deveria. Eu tenho ouvido as pessoas dizendo: imagina, a carne é a mais saborosa e a mais barata que tem no mercado. Imagina se Deus ia nos privar disso. Alguém que eu tenho com muito cara no coração disse para mim essa semana: eu comi camarão pela primeira vez. Você já comeu camarão? Eu disse: não, né? Não tem vontade? Não. Lagosta? Não. Aqueles outros mariscos assim, tem um que parece que tem xixi dentro. Você já comeu caviar? Tenho nojo só de ver. Eu já vi alguém comendo no filme. Nós teríamos os nossos gostos pervertidos. Então, meu amigo, meu excelentíssimo deputado Clodovil, que eu admiro, a resposta não será dada por Deus lá no céu. A resposta será dada aqui, na terra. E existe um povo que está falando isso aí. Só que ele está falando de maneira meio dúbia, que não dá para entender. Por quê? Porque o mundo cristão acredita que esse povo é o povo de Deus. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o povo de Deus nos últimos dias vai se chamar Novo Israel. Então não pode ser o Estado de Israel. Mas o Estado de Israel, o Estado sionista criado em 1948, até que se diga contrário, eles acreditam na lei de Moisés. E a lei de Moisés, ela é clara. Não case com o seu irmão. Não case com a sua irmã. Clodovil era um homem tradicional. E ele fala: a família precisa ser tradicional. Ele até fala: eu não vou reivindicar e nem fazer lei aqui, porque ele era fazedor de lei, ele era parlamentar. Falou: eu não vou fazer lei aqui contra a família tradicional. Ele falou: a gente não pode proibir ninguém de fazer nada que queira fazer, mas também não podemos impor à sociedade algo que vá contra todos os princípios da sociedade, desde os tempos remotos. Nos últimos dias, e nós já estamos à beira dos últimos dias, ou já estamos nos últimos dias, só que algumas coisas ainda precisam acontecer. Haverá
o secamento do rio Eufrates. Esses dias eu estava ouvindo alguém comentando, nesses shorts também, 1 minuto de fala, o rio Eufrates vai secar. E muitos de nossos irmãos acreditam na literalidade disso, mas não é assim. Quando a Bíblia diz que o rio Eufrates secou, não está falando da região geográfica do rio Eufrates, não. O rio Eufrates seco significa acabou a fé. Jesus disse, por acaso haverá fé nos últimos dias? Então, nos últimos dias dos últimos dias, todas as nossas placas de igreja vão cair. E nós vamos colocar placas novas, para que não haja preconceito. Porque se você disser, eu sou católico romano, o adventista vai ficar com preconceito. Se você disser, eu sou da Igreja Congregação Cristã no Brasil, a Igreja a Assembleia vai ficar com raivinha. Se você disser, eu sou testemunha de Jeová, a Igreja dos Mormons vai falar, Se você disser, eu sou presbiteriano, o batista vai falar, oxe. Então, nos últimos dias, haverá uma só voz cristã. Você precisa afinar o seu ouvido para ouvir essa voz cristã. Eu, pessoalmente, acredito que a liderança dessa voz cristã será a Igreja de Roma. Sim, houve uma grande festa em 2017, acabou o protestantismo, não há mais protesto. Vamos, irmanados, viver uma grande paz em Jesus. Olha que bonito! Aleluia! E as encíclicas papais, pelo menos 3 que eu lembro agora de memória, elas estão, uma chamava Laudato Si, outra chamava Fratelli Tutti, outra chamava Laudato Dei, Deus. Mas desde o Papa Ratzinger, Bento XVI, até o Papa Gregório não, Papa Francisco, tudo está convergindo para uma agenda cristã. Ele diz, o Papa Bento diz, precisaremos guardar o sábado da família. Eu não lembro da textualidade, mas ele já dizia isso. E agora o Francisco repetiu e repetiu de novo agora. Eita, você está me assustando. Precisamos guardar o sábado da família, o sábado ambiental. Então, minha gente, lembre-se, estamos sem placas. Então agora nós vamos pegar placas figurativas. Eu vou pegar a lá da Laodiceia. Então são 7 igrejas que foram literais, que agora a gente vai ter que se encaixar nelas para poder conversar um com o outro, sem as rusgas, sem os preconceitos que as nossas placas evocam. E o sábado é um ponto importante desse discurso. Então, ouçamos bem o que nossos líderes estão dizendo. Entende? Você precisa ter isso em mente. Tenha em mente para você saber sobre qual pecado Jeremias estava falando. E agora já começa a lição. Era o mesmo pecado que Neemias falou
quase um século depois, restaurando Jerusalém, e o povo queria adentrar a cidade para vender, para tirar mercadorias. E Jeremias fala: para com isso, vamos fechar os portões da cidade, vamos voltar a guardar o sábado. Uau! Então isso é importante. Família. O homem é mortal e não imortal. Ele pode ser imortal enquanto estiver obedecendo. E o sábado de Deus, o seu símbolo, 7. Capítulo 17, Jeremias. Lembre-se, o preconceito ficou para trás. Eu não tenho preconceito com a igreja romana, com a igreja das testemunhas, com a igreja da congregação, com a igreja batista, com a igreja adventista, com a igreja presbiteriana. Não há preconceito com a igreja universal, com a igreja, para falar as brasileiríssimas. Universal, mundial, tem outra? Da graça. Agora nós estamos irmanados em uma só bandeira, ou em 7 bandeiras. Éfeso. Você pode ser de Éfeso, você pode ser de Esmirna, você pode ser de Sardes, você pode ser de Pérgamo, você pode ser de Tiatira, você pode ser de Laodiceia. Esqueci alguma? Filadélfia. Então você escolhe uma dessas igrejas e não há preconceito. Somos tutti hermanos. Tudo buona gente. Percebam que no capítulo 17, Jeremias está revoltado porque ele fala: Senhor, meu Deus, eu não falei nada contra esse povo, eu não invoquei trovões e relâmpagos sobre eles, por que que eles estão querendo me matar? O sacerdote me colocou preso, acorrentado uma noite inteira, no pátio, não sei aonde, e no outro dia tirou ele, mas já tinha dado uma surra nele. Ele falou: por quê? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão, o meu poder, e saberão que o meu nome é Yahweh. O meu nome é YHWH. Alguns falam Jeová, mas a letra tem que terminar, tem que ser E, porque o A é E em English. Então é Yahweh, não sei. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante. Você sabe o que é ponta de diamante? Os azulejistas sabem. Tem aquele ponteiro de cortar as peças, e na ponta delas tem um diamante. Corta rapidinho. O meu povo usou esse ponteiro com ponta de diamante para escrever o pecado em seu coração, de modo que ele ficou gravado, fixado.
Esse pecado está na tábua do seu coração e nos ângulos de seus altares. Ora, o homem é muito rebelde. Eu escrevi com meu próprio dedo as minhas leis. São 10. Entreguei para Moisés. Agora o homem, para me afrontar, disse Deus, criou o seu coração, tornou o seu coração em pedra, em tábua, e escreveu com ponta de diamante o pecado. Tudo que eu disse, faça, ele vai falar, não vou fazer. Tudo que eu digo, não faça, ele escreveu, vou fazer. Todos os 10 mandamentos. Sim, o homem com o coração do Egito duro, ele reescreve a lei de Deus. Agora, ela vai virar lei do homem. Deus disse, eu sou Deus. O homem disse, eu é que faço o meu destino, meu corpo, minhas regras. Bah! Se eu quiser matar o ser que está vivendo no meu ventre, eu posso, porque eu sou Senhor de mim, do meu corpo. Pasmem! E a Santa Igreja Romana está passando a mão na cabeça de países que estão fazendo isso. Esses dias, o líder romano se encontrou com um líder brasileiro. Eu não sei do que eles falaram, mas eles não falaram desse assunto, descontinuidade da vida. Descontinuidade da vida, meus amigos, é uma coisa só. A lei de Deus diz, não matará. Descontinuidade da vida é ao contrário da lei de Deus. E os dois bonitinhos, o líder da nossa nação e o líder romano, nem tocaram nesse assunto. E esse assunto está em fervente ebulição aqui. Tanto é que o Congresso, o Superior Tribunal, está querendo jogar a goela abaixo essa descontinuidade de vida. Os congressistas correram lá para ver se para essa sangria. Pelo amor de Deus, se você é a favor disso, você já está com seu coração empedernido e na sua lei aí já está escrito, sim, a descontinuidade da vida. A lei diz não matarás, de Deus, mas você vai dizer, posso fazer descontinuidade, afinal o corpo é meu. Como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os outros outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Você está contemporizando com as leis do homem. Cada lei de Deus foi feita para preservar a sua e a minha vida. Cada lei do homem
foi feita justamente para o contrário, para afrontar ao Deus Criador do céu e da terra. Preste atenção, meu querido irmão. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Então, meu querido, não confie no homem. O homem vai falar o quê? Gente, agora precisamos preservar a natureza. Vamos obedecer ao domingo ecológico. Eles chamam de Dia do Senhor ecológico. Vamos salvar a Mãe Terra. Esqueça da Mãe Terra, porque a Mãe Terra já está reservado para a fogueira eterna. Livre-se você, a sua pele. E para salvar a sua pele, você não precisa de domingo ecológico. Você precisa do sábado da criação de Deus. A Igreja Romana chama de sábado ecológico. Então você não precisa do sábado ecológico, você precisa do sábado da criação de Deus. Maldito o homem que faz da sua carne o seu braço, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O Estado sionista de Israel, criado em 1948, é um Estado magnífico, tem um braço poderoso, é um dos maiores exércitos do mundo. Balela! A Síria invadiu Israel com 200 mil soldados. Israel não tinha 2.000 homens para montar os 2.000 cavalos que Senaqueribe ofereceu. E Israel venceu, Jerusalém ficou em pé. Então, meu amigo, pare de confiar na carne humana, no seu braço humano, na guerra. Eu tenho poder de fogo. Balela! Por que será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem? Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor. Bendito o homem que tem a sua força em Deus. Bendito o homem que tem a sua esperança firmada em Deus, o Criador, porque é Deus o nosso Criador. Porque esse homem que confia no Senhor será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Não confie nas coisas humanas. Deus criou para você um jardim do Éden, com todas as árvores que você precisa. Por que vai viver vida ressequida longe de Deus? A queixa de Deus é essa: o meu povo se apartou de mim. E por isso, Jeremias, para de interceder por eles. Vai chegar a hora, meu irmão, que nós, os cristãos, vamos parar de interceder pelos mundanos. Hoje eu tenho um grupo pelo qual eu intercedo toda manhã. Eu intercedi hoje. São pessoas que me conheceram aqui na rua, através desse trabalho. Já tem uma dúzia de pessoas. Enquanto Deus me der misericórdia, eu intercederei por eles.
Se você quiser fazer parte do meu grupo especial que eu chamei de WhatsApp, chamado 9 minutos, em alusão ao profeta Daniel, porque a sua oração durou 9 minutos. Foi o tempo que o anjo Gabriel levou para chegar do céu à terra. É a distância do céu à terra. 9 minutos, meu amigo. Você vai seguir as suas regras? Meu corpo, minha regra? Escuta aqui o que o profeta Jeremias fala e escuta de uma vez. Para de bobeira. Para de seguir o conselho da Disney. Vamos fazer o que o nosso coração mandar. O coração, diz o profeta Jeremias. O coração diz Deus através do profeta Jeremias. O coração é enganoso, mais do que todas as coisas. O meu coração enganoso, empedernido, instalou uma nova lei dentro de mim, a nova lei do pecado. E essa lei luta contra o novo homem que nasceu segundo Deus. O apóstolo Paulo fala, é uma briga arrenhida. É uma briga terrível, porque o meu coração de pecado quer pecar. E o meu homem espiritual, que nasceu em Jesus, quer fugir disso. Mas não consegue, porque está colado uma coisa na outra. Deus tem que ter misericórdia de mim. Pai do céu Todo-Poderoso, grande vigia das pessoas, quebra esse coração empedernido. Me dá um novo coração de carne, onde a sua lei possa ser impressa com o teu dedo. Não com a pederneira do pecado. Não escrito na pederneira do pecado. O coração é a pederneira do pecado. Não escrito com aquele... Esqueci a palavra. Aquele pino diamantado. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os rins. Não é só o coração não, é o rim também. Eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. É sobre o que você faz que Deus vai fazer a cobrança, não é o que você sente. Clodovil vai falar para Deus, por que que o Senhor fez eu sentir isso? O Senhor que é culpado. O Senhor vai dizer, não, meu filho. Primeiro não foi eu que fiz você sentir isso. E depois você não será condenado pelo que você sente. Você será condenado pelo que você faz. São as nossas ações que vão nos levar para o inferno. E não necessariamente os nossos sentimentos. Você pode lutar contra o seu sentimento. Se você leu a lei de Moisés, você sabe que você deve lutar contra os seus sentimentos. Entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? Não culpe Deus pelas nossas mazelas. Eu tenho vontade de pecar. Isso é sentimento. Mas eu preciso pecar? Não, isso é ação. Coitado do deputado, viveu atormentado 70 anos. Na infância ele foi mutilado com uma visão.
Ele viu seu pai e seu tio em intimidade. Isso deve ter transtornado o coração dele. Ele disse: eu não condeno eles, mas aquela dor me persegue até hoje. Como a perdiz que ajunta ovos que não choca. Na linguagem de hoje não fala da perdiz. Na linguagem de hoje está falando assim, ó: o nécio, o tolo, aquele que vive por sentimento, é como um passarinho que choca ovo que não botou. Você, meu amiguinho, tá chocando o ovo do dragão. Fuja disso. Por que você vai ficar chocando o ovo de dragão? Você vai acabar sendo morto por ele. Como a perdiz que ajunta ovos que não choca, assim, aqui está o contrário. Ela ajunta, mas não choca. E na linguagem de hoje eu ouvi que o passarinho que fica chocando ninhos, ovos que não botou. Assim é aquele que ajunta riquezas. Você está preocupado com bens materiais? Ou seus bens não têm mais valia do que ovos no ninho, que daqui a pouco vai ser atacado? Você não vive retamente. No meio de seus dias as deixará, e no fim se fará um insensato. Quem se preocupa só com os bens materiais, no final se lhes demonstrará sua insensatez. Um trono de glória posto bem alto desde o princípio é o lugar do nosso santuário. O trono de glória de Deus, colocada lá no alto céu. O santuário está no alto céu. O templo de Deus está lá no alto céu. Ó Senhor, esperança de Israel. Ó Senhor, ó vigia das pessoas, esperança do novo Israel. Olha por nós. Gente, o sol está nascendo ali, mas está tão bonito. Vou tentar virar você aqui. Nossa! Tô vendo a lua ali na frente e o sol ali. É demais, é demais. Senhor, o que está acontecendo? Agora você não vai me ver mais, tá bom? Porque agora você vai ficar vendo aqui o nascer do sol. Tcharam! Tá vendo que sol maravilhoso nascendo? Aqui em cima você não tá vendo, mas a lua está aqui quase no meio do céu ainda. O sol já está nascendo e a lua tá ali ainda brincando no meio do céu. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. O Senhor Deus Criador é a fonte
de água viva. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, Senhor, e serei salvo. Porque tu, Senhor, és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Venha agora. O povo de Israel está desafiando o profeta Jeremias. Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti. Ora, eu não fiz questão de ser seu apacentador. Eu não desejei esses dias de aflição que estão sobre nós, que vai chegar sobre vocês. Eu não pedi para ser jogado nessa cisterna. Eu não pedi para ficar andando com um cinto podre pela praça. Foi Deus que me mandou. Tu o sabes, o que saiu dos meus lábios está diante da tua face. O Senhor sabe, meu Deus, que o que eu estou dizendo aqui não é do meu coração, é o que está aqui na tua palavra. Porque o meu coração é empedernido, é virado pedra. Não me sejas, ó Senhor, por espanto. Meu refúgio és tu, ó grande Deus, no dia do mal. O dia do mal já está chegando. Enquanto Jeremias falava isso, o exército de Babilônia estava circundando a cidade. O exército de Babilônia estava rodeando a cidade, de modo que o bicho ia pegar. Envergonham-se os que me perseguem, e não me envergonho eu. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com a dobrada destruição. Senhor, destrua os inimigos que me perseguem. Eles querem me destruir. Pai do céu, destrua-os. Assim me disse o Senhor: vai, ó Jeremias, põe-te à porta dos filhos do povo em Jerusalém, pela qual entra os reis de Judá, e pela qual saem, como também a todas as portas de Jerusalém. Vá, meu servo Jeremias, a todas as portas da cidade. Grite bem alto, grite do monte da internet. Grite bem alto e dizei-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todo o Judá, vós, moradores de Jerusalém, vós, povos de Israel, vós, povos do novo Israel. Assim diz o Senhor, o grande vigia das pessoas. Guardai os vossos
Guardai as vossas almas, tenha piedade das vossas almas, e não tragais carga no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. A mesma reclamação de Neemias. Neemias teve que fechar os portões de Jerusalém, porque o povo, apesar de dizer que observava o sábado, insistia em transgredi-lo. Nem tirai cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes, ó Jerusalém, ó Israel, ó Monte Sinai. Vai com Deus, minha irmãzinha. Não façais obra nenhuma no dia sagrado de Deus. Antes, santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais, como eu ditei a Moisés. Mas vocês, Jerusalém, não deram ouvidos, nem inclinaram as suas orelhas, antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem correção. Será, pois, que, se diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então entrarão pelas portas desta cidade reis e príncipes, assentados sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá, e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. Se você observar as leis de Deus, as alegrias do céu, do paraíso de Adão, estão garantidas para vocês. Sempre haverá habitante em Israel, em Jerusalém. Ouça, novo Israel, o Israel de Deus, o povo cristão dos últimos dias. E virão das cidades de Judá, e dos contornos de Jerusalém, e da terra de Benjamim, e das planícies, e das montanhas, e do sul, trazendo holocaustos. E sacrifícios, e oferta de manjares, e incenso, trazendo igualmente sacrifício de louvores à casa de Deus. Mas, escuta bem, tupetudo, o profeta tá brabo, o profeta tá irritado, ele cansou de interceder por seu povo, agora ele vai chutar o balde. Mas, se não me derdes ouvidos para santificardes o dia de sábado, e para não trazer descarga alguma quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém,
e não se apagará. Cairá fogo do céu contra os transgressores da sagrada lei de Deus. Essa será a grande controvérsia dos últimos dias. Sim, essa vai ser a questão, meu irmão. Ouça o que o seu líder está dizendo, mas ouça com o ouvido bem aberto. Ouça como diz o profeta Jeremias, com o ouvido circuncidado. Esqueça o coração empedernido e peça ao Deus, o Criador, o vigia das pessoas, coração de carne, para que Deus possa gravar nele a sua santa lei. Que o vigia das pessoas, aquele que mora lá em cima, te abençoe, te guarde. Que o vigia das pessoas, aquele que mora lá em cima, depois do sol, tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas, aquele que mora lá em cima, faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.